Glorificado seja o nome do Senhor. Maravilha. A casa está cheia. Glória a Deus. Glória a Jesus. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite. Não quero tomar muito tempo, mas é agradecer ao pastor Fabiano, pastora Mirtes, minha irmã, pela oportunidade que o Senhor está me dando de estar aqui ministrando nessa festa. Glória a Jesus. Agradecer a todos os obreiros que fazem parte desta igreja maravilhosa. Agradecer também aqui nossos sobrinhos, que nos trouxe. Glória a Deus. Agradecer aqui a vinda da minha mãe e do meu pai, tá ali, e dos meus irmãos. Praticamente aí 1/3 da igreja, veio para cá. Tem meu filho aqui, a filha deve estar lá na salinha. Glória a Jesus. E a irmã Sônia que está aqui agora. Glória a Deus. Quero agradecer a vida de vocês neste lugar. Deus é maravilhoso. Quero parabenizar esta igreja por aquela construção maravilhosa que vocês estão fazendo ali, do novo templo, Eu fui lá agora à tarde. Eu não tinha dimensão de como que estava ficando aquela igreja, não é, Lucas? O pastor havia me mandado algumas fotos, eu vi pelo celular, mas olhando fisicamente lá hoje à tarde, eu falei para ele: Deus te abençoe, pastor. Tá ficando lindo. Tá ficando lindo, irmãos, para a glória de Deus. Essa igreja aqui em Cacilândia tem sido abençoada com a presença de Deus e com aquele templo novo que vai sair para a glória do nome de Jesus. O inferno vai ser envergonhado, pastor Fabiano. Porque tem alguém que diz, eles são malucos, eles não vão conseguir, mas os céus está dizendo sim. Pode querer tentar parar a obra, mas não vai conseguir não, porque quem está na direção é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então é uma igreja muito linda. Nós profetizamos ali hoje de manhã, hoje à tarde, para a glória do nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui, meus irmãos, e Deus tem tocado no nosso coração. O pastor me deixou muita vontade para ministrar nesta casa. Ele falou: eu não vou te dar tema, você prega aquilo que Deus colocar no seu coração. Ontem o pastor Tiago esteve aqui, foi uma bênção. E hoje nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. E hoje, diante daquilo que Deus me deu, eu já vi muitas confirmações neste lugar. Você está sentindo uma presença diferente nesta casa? Você consegue sentir algo diferente dos céus deste lugar? Não é a minha presença, a presença da cantora, a presença do cantor. Não. É a presença do Espírito Santo nessa casa. Então, nesta noite, meu irmão, Jesus não vai começar a falar. Ele já está falando desde o início do culto nesse lugar. Nós só vamos complementar aquilo que Ele já tem feito aqui desde o início. Glória a Deus por isso. E a palavra que o Senhor nos deu é essa de Atos dos Apóstolos, onde o Dr. Lucas, inspirado pelo Espírito, começou a escrever esta passagem. Ele havia escrito Lucas, o Evangelho de Lucas, agora ele complementa o livro de Atos dos Apóstolos. Ele começa a dizer coisas de Jesus, tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, até o dia em que o Senhor Jesus foi recebido aos céus. E a Bíblia vai dizer que num espaço de 40 dias, em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus ficou após a sua ressurreição, ele passou um período falando acerca do reino com os seus discípulos. 40 dias. Eu fico imaginando o Senhor Jesus 40 dias com os seus discípulos, com essas pessoas, logo após a sua ressurreição. Visto que quando ele foi crucificado, talvez ainda eles não entendessem qual era o propósito do reino de Deus na terra.
Talvez eles ficaram abandonados, pensavam. Mas quando eles se deparam após a crucificação, após 3 dias, o Senhor Jesus ressuscita. Eu fico imaginando o Senhor num espaço de 40 dias com eles. Como que não foi esses 40 dias? Como que não ficou a fé desse povo em receber Jesus pós-ressuscitado? E a Bíblia diz assim, que nesse espaço de 40 dias o Senhor falou a respeito do reino. E quando ele estava com eles, fez uma ordenança: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, mas esperem a permissão, esperem a promessa que do Pai, ele disse, de mim ouvistes. Não se ausente. Porque havia uma promessa. Quando eu leio isso daqui, eu quero abrir um parênteses. Eu vejo muitos que se decidem a ir falar, a ir fazer a obra, a ir pregar, a ir louvar, a ir levar o evangelho sem uma renúncia antes, sem uma preparação. Aqui o Senhor Jesus está dizendo: ficai em Jerusalém, não se ausente, espere a promessa. Então o que isso está dizendo aqui para nós, num contexto atual? Está dizendo para nós: não ultrapasse aquilo que Deus já prometeu para ti. Deus falou que tem algo para ti, aguarde o cumprimento da promessa. Deus falou para você esperar, espere confiadamente nele. Porque é melhor. E esses discípulos, eles esperaram. E Jesus continua dizendo: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não muito depois desses dias. Então eles tinham que aguardar essa promessa. E a igreja dos dias atuais, nós também estamos debaixo de uma promessa. E que promessa é essa? De que um dia, o texto diz que o mesmo Jesus que subiu aos céus, ele vai voltar. Esse mesmo Jesus que desceu em Atos dos Apóstolos, antes de ascender aos céus, esse mesmo Jesus um dia vai voltar. Embora muitos tenham o por tardio, embora muitos achem, pastor Fabiano, que Jesus ainda vai demorar 50, 100, 30, 20 anos, quem sabe o dia que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Ninguém. Então hoje a palavra é de alerta para mim e para você: ficai em Jerusalém, vamos aguardar a promessa de Deus. Hoje qual é a nossa Jerusalém? Aqui, a Batista Unida. Não se ausente deste lugar, não se ausente da presença de Deus sem antes. Porque se Jesus voltar, e ele vai voltar num dia, num momento em que nós não estamos esperando, como que está a minha vida e a tua diante daquele que nós devemos que tratar? E ele vai voltar. E não muito depois desses dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. E quando eu vejo esta promessa, logo eu lembro que ele foi preparar um lugar. E esse lugar já está preparado. Está preparado. A Bíblia diz assim, em Apocalipse capítulo 21,
que existe um novo céu. João dizendo: eu vi um novo céu e uma nova terra. Tem como colocar aqui, capítulo 21, versículo de número 4, se não me falha a memória. Um novo céu e uma nova terra. E eu, João, vi, no versículo de número 2, uma cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. A cidade que ele foi preparar. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que eles não entendiam muito acerca do reino. Eles não estavam entendendo, porque eles indagam a Jesus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estavam esperando logo após a ressurreição de Jesus, esperando que Jesus voltasse para restaurar a nação, para os tirar da subjugação dos romanos. E não é para isso que o Senhor Jesus ressuscitou neste momento. Embora o Senhor Jesus não disse que o reino não viria. Pelo contrário, versículo de número 7, olha o que diz. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Então Jesus transforma aquilo que eles estavam esperando. Um reino terreno, um reino onde eles achavam que Jesus viria subjugar aqueles que estavam contra a igreja. O Senhor Jesus torna a trazer eles para um lado espiritual, em dizendo: não vos pertence saber os tempos, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para que nós vamos receber o Espírito Santo? Para me ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, Judeia, até os confins da terra. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Então Jesus trouxe a memória deles. E nessa noite o Espírito de Deus nos empolga a dizer à igreja como que está a nossa vida espiritual diante dele. A gente vive preocupado com o nosso dia a dia. A gente fica preocupado com o que vai ser amanhã. A gente fica preocupado o que vai ser, o que eu vou vestir, o que eu vou calçar. Só que o Espírito de Deus está te tocando nesta noite, te incomodando, a dizer para você: tem algo mais além disso. O Espírito de Deus está mandando te dizer nesta noite: tem algo a mais. Você tem algo que vai ter que prestar conta diante de Deus. Eu também. E quando ele dizia isto, a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus. E os olhos daquelas pessoas que estavam vendo não estavam mais enxergando Jesus, porque Jesus foi subindo. E quando eles estavam olhando para o céu, a Bíblia diz que 2 varões vestidos de branco se pôs ao lado, os quais lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando este Jesus que está sendo ascendido ao céu? Sabe, esse mesmo Jesus que está indo, um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar.
A Rose Nascimento canta o hino, muito antigo, que quem ficou, ficou, e que quem partiu, partiu. Para quem ficou vai ser só lágrimas, mas para quem partir com ele vai ser festa. A Bíblia diz que quando eles viram Jesus subindo, que os varões falou para eles que o mesmo Jesus que foi ia voltar, a Bíblia diz que imediatamente eles voltaram. Versículo de número 12. Eles voltaram para Jerusalém. E entrando, subiram no cenáculo onde estavam os 11 reunidos. E o versículo termina: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. Todos esses. Quando eu leio isso daqui, vejo que a igreja estava unânime em oração. Está falando que a igreja chegou, que os discípulos chegaram num ponto em que eles concordaram e que eles entenderam aquilo que o Senhor Jesus falou. E eles ficaram em oração, esperando a promessa do Pai. 40 dias Jesus falando. 10 dias se passaram. E o texto no capítulo 2 vai dizer que quando se cumpriu os 50 dias, eles estavam todos reunidos em um lugar. Fazendo o quê? Orando. Orando. Porque a oração é a chave de vitória. Não tem como a gente galgar o céu sem oração. Não tem como você galgar vitórias sem oração. Não tem como você ver a vitória desta igreja, a vitória do pastor, a vitória dos obreiros, a vitória dos grupos, se não tiver oração. E esta igreja estava unida, orando. E a Bíblia diz que de repente veio do céu como que um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam reunidos. E foram vistas por todos, por eles, línguas como repartidas que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E a Bíblia faz questão de mencionar que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando eu li isso daqui, meus irmãos, eu trouxe para os nossos dias. Você é batizado com o Espírito Santo? Há quanto tempo que você não consegue mais falar em línguas estranhas? E nesta noite não é em vão esta passagem. Não é em vão esta palavra. O Senhor te tocou na tua vida, te trouxe aqui nesta noite para te dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se tudo o que aconteceu aqui nesta noite, o agir de Deus, se tudo que foi falado e feito, cantado, você não sentiu um arrepio na sua alma, se você não conseguiu sentir nada, porque tem alguma coisa errada. E o texto me impulsiona a dizer para você que você está correndo um grande perigo. Porque no momento em que nós erguemos as nossas mãos e
aceitamos a Jesus, imediatamente o Espírito Santo se aposta de nós. Ele vem sobre nós. E quando há o agir de Deus na igreja, nós sentimos o toque, nós sentimos quando Ele está falando, nós sentimos quando Ele está operando na casa. Mas se você não está sentindo nada, tem algo diferente acontecendo na tua vida. Aleluia. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que esses homens, logo após serem cheios, na primeira pregação de Pedro foi se prostraram, sabe por quê? Porque Pedro estava tomado pelo Espírito de Deus. E quando nós somos tomados pelo Espírito de Deus, doença não fica, inveja não fica, fofoca não fica, disputa não fica, porque o Espírito de Deus é quem toma conta do ambiente. E nesta noite Ele me impulsiona a dizer: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para essa passagem, eu preguei domingo passado lá na sede, dizendo, conjugando com isso que eu estou falando hoje aqui, que quem tem o Espírito de Deus e tem uma chamada, qual é a chamada? Para você ir anunciar o Evangelho. Esse preenchimento do Espírito sobre a tua vida, esse revestimento, não é somente para você fazer aviãozinho, não é somente para você dar uns pulos, dar uns glória, não. É para você ir pregar a palavra de Deus. É para nós ir lá fora ganharmos almas para o reino de Deus. O Espírito é para você levar as boas novas àqueles que estão caídos. E essa igreja faz um trabalho tão lindo que eu fiquei sabendo que é o PG. Sabe o que é isso? É você mostrando para mim que não sou daqui. Essa igreja tem. Essa igreja tem. Tem quem tem o Espírito na vida. Porque quando nós necessitamos, quando nós se preocupamos com as almas que estão lá fora, é sinal de que o Espírito está na minha vida. É sinal de que o Espírito está na tua vida. Então nós temos um chamado. E quem tem o chamado, ninguém para. Ninguém para. Lá na sede onde eu preguei, eu falei sobre Números capítulo 16. 3 homens, Coré, Datã e Abirão, que se levantou contra Moisés e Arão, contra a liderança, porque não aceitava. E no exato momento em que eles não aceitam a liderança de Moisés e Arão, eles estão rejeitando a vontade do próprio Deus. Eles não entendiam isso. E o texto vai dizer no versículo de número 31, depois de uma longa caminhada de leitura, você vai ver que a terra literalmente abriu, engoliu Coré, Datã e Abirã e toda a sua família. E quando os outros viram que o Senhor fez, que foi para correr, tinham 250 a mais que estava contra. A Bíblia diz que do alto dos céus desceu fogo e consumiu a todos. O que você quer dizer com isso, Nilson? Que ninguém vai parar uma chamada que é vinda dos céus. Que ninguém vai parar aquilo que o próprio Deus desenhou. Aquilo que o próprio Deus desenhou para a tua vida é para você. Aquilo que Deus falou para a tua vida é para você. Aquilo que o Senhor disse que vai fazer é para você. Ninguém pode parar aquilo que Deus já projetou para a tua vida. Por causa do chamado. Você tem um chamado. E quem tem chamado, dizia eu naquela pregação, tem visão. Quem tem chamado
ninguém se levanta, cai por terra. Mas quem tem chamado, tem visão. Quer ver uma coisa? Vamos para a Bíblia. Isaías. Aleluia. Isaías, capítulo de número 6. Quem tem visão tem. Quem tem chamada tem visão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e todo o séquito enchia o templo. E os serafins que estavam acima deles, cada um tinha 6 asas. Com Deus cobria o rosto, com 2 voava, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. A glória foi tanta que os umbrais das portas começaram a se mover com a voz do que clamava, e a casa encheu da glória. Sabe o que é isso? Visão. Quem tem chamada tem visão. Está na visão? É de Deus? Está na chamada? Quem tem chamada tem revelação. Isaías capítulo de número 53 vai dizer que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, visando o que? De um Cristo sofrido, antes mesmo dele vir ao mundo. E o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e nos tomou por aflito e ferido de Deus. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, se hoje nós gozamos de uma paz, é porque Jesus se entregou. É porque alguém tem um chamado, não negou o chamado, teve a visão, teve a revelação e nos trouxe. E o que eu quero dizer com isso para você? Valorize o teu chamado nessa noite. O Espírito Santo está nesta casa, neste lugar, está dizendo para você: há quanto tempo já usou vaso para falar contigo que tem chamado na tua vida, mas muitos têm enterrado aquilo que o Espírito Santo de Deus tem dado. Muitos têm enterrado aquilo que o Senhor tem falado, fala e não fala. Sabe por quê? Medo. Medo da represária. Mas hoje, no nome de Jesus, o Espírito Santo não vai ser derramado, porque Ele já está aqui neste lugar. Mas em nome de Jesus, seja cheio e tenha autoridade. Tem autoridade. Você tem um chamado, e sobre este chamado tem a visão e tem a revelação de Deus. Sobre esse chamado tem oração. Sobre esse chamado tem súplica. Sobre esse chamado tem uma entrega. Nesta noite, entrega a Ele, entrega. Se entrega a Jesus. E quando a Bíblia fala que todos foram cheios, é porque não ficou ninguém sem receber a presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para ti nesta noite: o Senhor me trouxe aqui. Você pode ter trazido a sua oferta. Você pode ter trazido as frutas para depois nós cearmos lá fora. Você pode ter trazido a sua primícia. Mas o Espírito de Deus diz nessa noite para você que Ele quer mais de você. Ele quer a sua entrega total a Ele. Ele quer a sua entrega total a Ele. O diabo não vai conseguir roubar aquilo que Deus já preparou para você, de jeito nenhum. Você acredita que nesta noite
A gente já recebeu uma carga, uma explosão de poder neste lugar. Mas você crê que você pode sair daqui ainda transformado por Ele neste lugar? Você crê que nesta noite o Espírito de Deus pode... Peraí, você que não é batizado com o Espírito Santo, você crê que você pode ser selado nesta noite? Nós estamos falando do Espírito Santo e nada pode parar, nada pode bloquear Ele de fazer isso nessa noite. Somente você pode barrar aquilo que Ele pode fazer. Sabe como? Deixando a tua adoração de lado, deixando o teu glória a Deus de lado, o teu aleluia. Ele pode fazer isso nessa noite. Quando lemos a palavra de Deus, vemos discípulos dos apóstolos que se doaram por este evangelho, cheios de Deus. Grandes coisas aconteceram através do Espírito. Eu estou te mostrando uma realidade que é você andar com o amigo Espírito Santo. É tê-lo pessoalmente sobre você. Quer ver uma coisa? Eu não sei se você consegue ver daí, mas eu estou com uma cicatriz aqui. Eu estou com esse olho meu todo roxo. Já esteve pior. Sabe o que é isso aqui? Um acidente de bicicleta elétrica. Não estava correndo, mas eu caí, fui de cara. Estou com o tendão rompido aqui, 2,5 centímetros. Vou ter que passar por uma cirurgia em 2 lugares, aqui e aqui. E estou aqui. Só que para te mostrar que quem tem intimidade com o Espírito Santo, Deus guarda. Só para te mostrar. Eu fui trabalhar. Sábado, 3:30 da manhã, eu saí do serviço. Quando foi umas 15 para as 4, eu sofri um acidente. 4 horas ou 4:05 eu estava dentro da Santa Casa. E o Senhor me deu um grande livramento, porque o próprio médico disse que a pancada que eu dei na cabeça no chão não era para mim ter ficado vivo. Não deu nada na tomografia, não deu nada na rádio. Foi o paralama que quebrou e a roda puxou, travou a roda e eu fui. E o garfo amassou, né? Só que eu não sabia, meus irmãos. Às 3:30 da manhã, eu estava acidentando. Só que à 1:30, ela estava de joelhos dobrados em oração. E na oração, o Espírito Santo de Deus falava para ela: ora pelo meu filho, ora por livramento. E ela começou: Senhor, guarda meu marido, Senhor, guarda meu marido, Senhor, livra meu marido. 1:30 da manhã. Às 3:30 aconteceu o acidente, mas eu estou aqui para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus sobre você, irmãos, é uma arma viva que nós temos nessa terra. Esse mundo não tem nada para a gente, pastor Fabiano, mas nós que erguemos a mão para Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus. E nada e nem ninguém pode parar o agir, o atuar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nada. Quer mais uma coisa? Quer mais um milagre? A gente estava passando. Depois desses acidentes aqui, eu fiquei ruim. Eu fiquei sabendo que ela orou, tal, tudo. Só que me bateu uma preocupação tão grande, porque o médico disse que eu iria ter que operar. E ele já havia me dado 7 dias de atestado. Depois eu peguei mais 3. Depois ele me deu mais 7. E eu rasguei esse atestado, porque eu não queria entrar no INSS. Porque a gente sabe o que está acontecendo aí. E eu fiquei preocupado, confesso. E ela, vendo a minha preocupação, foi para o joelho orar de novo. E eu não sabia, mas ela orou.
Determinado dia da semana passou. O irmão me procurou na igreja e falou assim: eu preciso falar com você. Aí vai daqui, vai dali, a gente não acabou falando. Mas quando foi ao decorrer do dia, o irmão me mandou uma mensagem, depois me ligou e disse: estou depositando uma quantia na sua conta. Não é pelo dinheiro, é pelo cuidar de Deus. Está entendendo? A minha preocupação. Ele ligou e me mandou: pastor Fabiano, R$1.000 na minha conta. E eu ainda preocupado. Quando não, durante a tarde, encostou um carro na porta de casa. Irmão, vim trazer uma cesta para o irmão. E colocou lá dentro de casa. E quando foi no outro dia, irmão, bateu palma lá em casa. Uma irmã da igreja. Ai. Falou: irmã Adelaine. Entrou para dentro e a gente começou conversa daqui, conversa dali. Eu vim trazer algo para os irmãos, que o irmão acidentou, tal. Fui ver outra cesta. Então tá vendo o cuidado de Deus para as nossas vidas? Tá vendo que você tem intimidade com o Espírito Santo? Você está vendo o cuidado de Deus para com as nossas vidas? Pastor Fabiano, não preocupa não. Tudo está no controle de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor prioriza a presença do Espírito Santo de Deus. Igreja de Cacilândia, deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que nós começarmos a priorizar a presença do Espírito Santo de Deus, nada vai segurar esse ministério aqui dentro de Cacilândia. Nada vai segurar, Dorcelino. Nada pode parar e nem bloquear. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus quem conduz. Em nome de Jesus, se coloque de pé nessa noite. Você acredita que o Espírito Santo de Deus ele é poderoso para fazer isso? Você acredita? Você acredita mesmo, irmãos? Fecha os teus olhos aí no nome de Jesus. Se você acredita, você que não é batizado com o Espírito Santo, peça para Ele aí. É o término da nossa campanha. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus pode te tocar aí agora. Feche os seus olhos. Peça para Ele no nome de Jesus. Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Você que faz tempo que está com a língua travada aí, irmãos, não fala mais em língua. Senhor, toca de novo em mim, Senhor. Toca de novo. Se você crê nesta noite, você vai sair daqui diferente deste lugar. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me toca, me impulsiona aqui para dizer? Que muitas das vezes você tem vergonha de abrir a tua boca, irmão. Você tem vergonha de dar glória, de senti-lo. Sabe o que ele tocou em mim aqui agora, pastor Fabiano? Isso não é ordinário para que o Espírito atue, não. Mas é algo que ele toca aqui agora. Apaga essas luzes aqui dentro, pastor. Deixa só essa aqui, tem como? Tem como? Fecha os seus olhos. Espírito Santo, fecha os seus olhos, comece a falar com Ele. Você não está sentindo nada diferente? Eu estou falando aqui, irmãos. O meu corpo está todo arrepiado nesse lugar. E Ele está dizendo: eu estou trazendo um renovo para essa casa nesta noite. Vidas que estão aqui que precisam receber um renovo do Senhor. Vidas que estão aqui nesta noite precisam ser cheias do Espírito Santo.